Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Café com História. Informamos que este evento está sendo gravado e, ao permanecer, os senhores declaram estar cientes de que sua imagem poderá ser captada e implicará na autorização gratuita, definitiva e ilimitada para exibição conforme melhor considerarem os organizadores em quaisquer mídias. E dentro de alguns instantes iniciaremos o evento, mas antes, como de praxe nos nossos eventos, convidamos os senhores para assistirem ao vídeo do manifesto da ADEME Bahia. É um filme de extrema importância para a ADEME, pois além de olhar para todas as conquistas feitas pela entidade ao longo dos seus 50 anos, reforça seu compromisso com um futuro melhor para a sociedade. E isso tangibiliza como um conceito poderoso: nosso legado, seu amanhã. Por favor. Há 50 anos começamos um movimento, erguemos uma visão. Uma visão de futuro para o nosso estado e para quem vive e transforma a nossa terra. A ADEME Bahia, uma forma que se mantém em movimento desde o seu primeiro dia, entende o tempo como um convite. Nunca nos sentimos antigos, já que nosso olhar sempre esteve para os dias que virão. E eles vieram, cheios de resultados positivos, gerados por profissionais competentes, vanguardistas, apaixonados pelo que fazem. Futuristas. Nas 5 décadas de nossa existência, vimos o Estado ganhar novos contornos, novas paisagens. Mas, principalmente, vimos futuros, inúmeros acontecerem. E isso sempre foi o motor que precisamos para continuar, para prosseguir. Afinal, nossa história sempre foi pautada em progresso. Celebrar os 50 anos é reconhecer que o futuro que tanto falamos não é apenas promessa. Ele está na nossa ação diária, na construção contínua, na representação de um mercado que precisa de nós. Estamos prontos para o próximo passo, mais fortes, mais inspirados e vivendo cada vez mais pelo amanhã. O amanhã que moveu Francisco Prado Valadares, primeiro presidente da ADEME Bahia, e que continuará movendo tantos outros que ainda reafirmarão esse compromisso. Continuaremos a transformar, a projetar e erguer sonhos, a cuidar do que importa. Fomos, somos e seremos uma potência que move o presente. A força que impulsiona os dias que virão. Nossa história é só o começo, pois o futuro está só começando a ser escrito. ADEME Bahia, 50 anos. Nosso legado, seu amanhã. Parabéns a todos os associados por esse legado. Daremos início, neste momento, à nossa segunda edição do Café com História, que conta com o patrocínio da Caixa Econômica. Hoje celebramos a união de empresários, profissionais e parceiros que acreditam que a construção de um legado duradouro passa pelo respeito ao meio ambiente e à nossa sociedade. E hoje, inclusive, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Acreditamos que o desenvolvimento não deve ser apenas uma questão de crescimento econômico, mas também de responsabilidade social e ambiental. Nosso compromisso é construir empreendimentos e infraestrutura que respeitam a natureza, promovem a qualidade de vida e trazem benefícios reais para o nosso Estado e para toda a sociedade. Nossos empreendimentos representam mais do que edifícios ou infraestrutura. Eles são símbolos do compromisso com um mundo mais equilibrado e saudável. Cada ação nossa visa garantir que as futuras gerações possam usufruir de um ambiente preservado, de uma sociedade mais justa e de um Estado mais próspero. Reafirmamos também o nosso compromisso de promover um mercado imobiliário justo, inclusivo e igualitário. A mudança verdadeira começa com ações diárias que promovem a diversidade, o respeito às diferenças e a oportunidade para todos, independentemente de cor, raça ou gênero. O mercado imobiliário, assim como toda a sociedade, prospera quando abraçamos a diversidade e construímos ambientes acolhedores e equitativos.
Cada um de nós tem a responsabilidade de atuar para eliminar preconceitos e promover um espaço de convivência mais justo. Juntos, podemos transformar atitudes e criar uma sociedade mais plural, onde todos tenham a oportunidade de conquistar seus sonhos e alcançar seus objetivos. A mudança começa com pequenas ações diárias e, unidos, somos capazes de construir um futuro mais igualitário, respeitoso e inclusivo para todos. Nosso muito obrigado à Caixa Econômica, patrocinadora deste evento, Café com História, e aproveitamos para registrar a presença de seus representantes. O senhor Sâmio Cássio, superintendente de Rede Salvador, Fabrício Maia, superintendente de Habitação, Lídio Mota Carneiro, superintendente de Varejo, e Vitor Lemos, gerente-geral da agência Barra. Neste momento, convidamos o presidente da ADEME, Cláudio Cunha, para as boas-vindas deste evento. Boa noite a todos. Segunda edição do nosso Café com Histórias, né? Um projeto que a gente vem conversando na diretoria da ADEME há uns 2 anos atrás, para que a gente pudesse fazer, no ano que nossa entidade completa 50 anos, isso, trazer história, trazer experiência, trazer a cultura da ADEME para que ela se mantenha preservada ao longo dos próximos anos que virão. Como vocês viram ali, a ADEME, nos seus 50 anos, continua futurista, continua olhando para frente, mas, primeiro, conhecendo o nosso passado, entendendo o nosso presente, projetando o nosso futuro. Eu gostaria de agradecer a vocês, agradecer a Caixa, agradecer a todos os presentes, e tenho certeza que hoje será aqui uma conversa, uma troca de ideias muito interessantes. Aproveitar para lembrar os senhores, nós vamos ter ainda a 3ª edição do Café com Histórias. Vamos ter o nosso aniversário no dia 13 de agosto. Teremos, na sequência, no dia 21 de agosto, a entrega do nosso livro, né? E agradecer a presença de Fernando Oberlander, Márcia e Francisco Sena, que estão juntos desenvolvendo o nosso livro. Mais uma vez, obrigado a vocês. Vamos fazer também lá um encontro para que a gente veja a nossa cidade, desde a sua fundação até os dias atuais, com o olhar do desenvolvimento urbano. Então, muito obrigado a vocês, um bom evento, e vamos aproveitar para conhecer a nossa história. Ouviremos a seguir o senhor Sâmio Cássio, superintendente de Rede Salvador, representando a Caixa, patrocinadora deste evento. Boa noite a todos e a todas. É com grande honra que, em nome da Caixa, a gente está patrocinando esse evento. Cláudio, esse não vai ser o único, né? Vamos ser um de vários, né? Que a gente já vem, nós já vemos contribuindo, fazendo uma parceria muito grande com a ADEME. Nós entendemos que a ADEME, como esse discurso que foi feito, né? Ela tem a preocupação com a inclusão. E todas as vezes, todos os momentos que eu tenho a oportunidade de falar em nome da Caixa, às vezes até me torna repetitivo, mas é bom a gente sempre lembrar que a Caixa, quando ela foi fundada, o objetivo da nossa empresa, que completou 154 anos no dia 12 de janeiro, foi para que os escravos eles pudessem comprar a sua carta de alforria. E que, desde aquela época, a caderneta de poupança paga 6% ao ano. Então, é simbólico, né? A Caixa ter essa caderneta de poupança, e até hoje ela perdura, e que é um instrumento que financia a habitação, principalmente a habitação popular. E a caderneta de poupança, o SBPE, né? A habitação popular o FGTS. E a poupança é um instrumento que financia a habitação, né? Principalmente os imóveis, né, que a gente vem ocupando, né? Então, com grande honra, Cláudio, e toda a diretoria da ADEME, que a Caixa se faz presente nesse evento e que a ADEME tenha vida longa, porque a economia baiana necessita de vocês, necessita que essa parceria que nós estamos fazendo seja duradoura, como eu já falei, e que seja inclusiva,
que a gente não tenha olhares para preto, para branco, para deficiente, mas que todos sejam um só, né? Que todos tenham acessibilidade, que todos tenham direito à moradia, que todos tenham direito a realizar o seu sonho, que é o sonho da casa própria e o sonho de realizar, deixar as pessoas felizes. Então, gostaria de agradecer por essa oportunidade que a gente está aqui, desejar vida longa a ADEME. Olha, e só lembrando, eu faço aniversário no dia 15 de agosto, vocês fazem no dia 13, né? Então, vocês são leoninos igual a mim. Então, vou fazer 58, sou um pouquinho mais velho. Parabéns a vocês, obrigado. E agora vamos à formação da mesa do Café com História de hoje. Convidamos para pôr a mesa os presidentes Antônio Carlos Costa Andrade, Mário Mendonça e Mário Gordilho, acompanhados da assessora jurídica da ADEME, a advogada Maria Amélia Garcês. E para mediar essa conversa, convidamos o jornalista José Pacheco. Sejam todos muito bem-vindos. E, a partir de agora, com a palavra, o mediador, o jornalista José Pacheco. Boa noite a todos. É com muita satisfação que, novamente, eu me encontro aqui, honradamente, aqui participando dessa mesa e desse encontro aqui que dá oportunidade, não só a mim, como a vocês também, de conhecer um pouco mais da história dele, através dos personagens que a vivenciaram ao longo desses 50 anos. E nessa segunda edição, a gente conta aqui com a participação de 3 ex-presidentes que exerceram mandatos na década de 90. O Mário Gordilho, Antônio Carlos Costa Andrade e o Mário Mendonça. Cronologicamente, Antônio Carlos Costa Andrade foi o primeiro, né? Em 1990, que inaugura. Hein? Então, Antônio Carlos, começando aí, lhe perguntar, porque era um momento muito difícil da história do país, né? Os anos 90, bastante turbulento, a gente passa o processo da nova república e parece que o país vai caminhar, vai seguir o seu caminho e acaba se atrapalhando ali nos anos 90, onde, vamos supor, a ADEME tinha naquela época 25 anos, sei lá, 20 anos, mais ou menos, e o Brasil já tinha tido 5 moedas, né? Ao longo de 1975 até 1990, o Brasil teve 5 moedas. E, no período que você chega, é um período muito difícil, né? Está naquela crise ali do plano Collor, aquela loucura das poupanças, do sequestro das poupanças das pessoas e tal. E você chega e tem uma história, você, de uma certa forma, a gente gostaria até de saber de você, como é que foi esse momento para você, de estar assumindo a entidade naquele instante, e você acaba desenvolvendo uma atividade, um projeto que depois se consolida, né? Que foi as convenções, né? Você que, de uma certa forma, implementa as convenções da ADEME. Era justamente o que é que lhe motivou, lhe inspirou ali para criar as convenções? Boa noite a todos. A convenção de ADEME realmente é um marco para a ADEME Bahia, né? Mas, na realidade, não foi criado por mim, né? Eu sou de uma família de supermercado, né? Família Paz Mendonça, e desde essa fase de adolescente eu ia muito às convenções da base, né? A Associação Baiana de Supermercado. E, quando me colocaram para ser presidente, né, eu tive a oportunidade de conversar com o Guto Amoedo, que foi a pessoa que realmente implantou, a ideia foi minha, que não foi minha, foi copiada, e realmente a convenção, não sei o número, mas já deve estar mais de 40, ficou como um marco
para a ADEME Bahia, né? Isso no Brasil inteiro. Eu acho que no Brasil não tem uma convenção como tem a convenção da ADEME, né? Um dos objetivos que eu me lembro, o principal foi dar oportunidade aos associados a se atualizarem com a economia, com a política, né? A gente ficava 3 dias, se eu não me engano, tinha 6 palestras. Hoje o pessoal trabalha menos, só tem 2 ou 3. Né? Mas naquela época era de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Mas tem uma coisa muito significativa que foi a união das famílias que faziam a ADEME. Os filhos, né? Meus filhos, por exemplo, são amigos de filho de Guto, de Mário Mendonça e outros. Isso uniu muito a ADEME, né? E a gente começou a ter uma vida social fora da ADEME. Agora, recentemente, eu fui jantar no Amado, eu, Mário Mendonça e Guto, e outro amigo nosso, Vanderlei. E Mário estava me comentando que foi legal, que chegou em casa meio chumbado. Se eu tive ressaca no outro dia, se não tiver ressaca nenhuma. Então, isso é um marco, né? Não só da oportunidade de a gente se atualizar, mas de formar uma grande família, como nós temos até hoje, né? Um momento difícil também da conjuntura nacional, favorecer aquela união de vocês e tal, de atuar de uma forma mais unificada, como setor, motivou também essa... Foi realmente dificílimo, né? Foi muito difícil, mas só tinha uma solução: acreditar na gente e encarar de frente. E foi o que todo mundo fez. E essas crises no Brasil são cíclicas. Hoje está bom, amanhã está ruim, depois está excelente. E a gente, eu acho que todo mundo aqui já tem experiência para conviver com isso, né? Saber diminuir na hora certa, saber avançar na hora certa, né? E manter sempre atualizado com o mercado, né? Isso é importantíssimo, né? Eu tive um professor que, ele está até aqui, ele é de Mário. Ele não gosta que eu fale isso, não, mas eu falo. Eu fui amigo de Mário, colega de Vieira, né? A gente se conheceu brigando, por incrível que pareça, né? Na 4ª série ginasial. Aí fizemos um científico, eu estudei para o vestibular com ele. Só passei no vestibular por causa do que Mário sempre foi uma pessoa muito inteligente, né? E a gente ensinava, eu passei, né? Tem uma história do pai dele, que eu não vou contar, não, de São Manolo. E Mário tem uma coisa importante, né, que eu sempre gosto de falar. A cidade de Salvador, a encosta da cidade de Salvador, deve muito a Mário, mas muito mesmo. Em 82, surgiu o terreno onde hoje foi construído o Mansão Carlos Costa Pinto, e eu me lembro que esse terreno chegou para Andrade Mendonça. Eu fiz um estudo para fazer um empreendimento de 3/4, não viabilizou. Meu tio Antônio Andrade, que é o pai de Toninho, que vocês conhecem, foi quem me chamou para eu poder viabilizar o terreno. Eu disse: tio Antônio, não foi viável. Aí ele disse: por que a gente não faz um apartamento de 1.000 metros? Eu disse: mas, tio Antônio, nem em São Paulo tem prédio com apartamento de 1.000 metros, tem 2 ou 3 coberturas. Como é que a gente vai fazer isso em Salvador? Ele confiava muito em Mário, ele disse: conversa com o Mário. Aí fui conversar com o Mário, né? Aí Mário disse: rapaz, de 1.000 não, mais de 600 metros, naquela época a gente falava área útil, né? Eu topo. Eu disse: eu não sei quem está mais maluco, um ou outro, né? Porque um apartamento de 600 metros em Salvador é um negócio totalmente diferente da década de 80. Ele fez uma aposta com Paulo Leblanc, que Paulo Leblanc achava que não viabilizava, Mário. Chegou uma caixa de uísque, não sei se você se lembra disso. E Mário teve uma ideia brilhante, né? Primeiro, a piscina, que foi sugestão dele, botar uma piscina para andar, mas isso não foi mais importante para a cidade de Salvador. Foi o teleférico e o atracadouro. Quando botou o teleférico e o atracadouro, todos os prédios do Corredor da Vitória começaram a fazer. E isso segurou a invasão da Contorno e a invasão do iate. Se não tivesse acontecido esse fato, com certeza aquilo ali deveria estar bem, não deveria estar bem ocupado, né? Ele não gosta de falar isso, mas tem que falar, porque é uma coisa importante para a cidade de Salvador, né? Eu não sei se ele teve a intenção de proteger a encosta, mas ele atirou onde não viu, acertou. Tem um ditado popular, né? Então, eu queria pedir uma salva de palmas para Mário, que realmente a gente que mora em Salvador tem que agradecer muito a ele.
no último café, no primeiro café, Maria até falou que a inspiração do teleférico foi nos Alpes Suíços, não foi? Eu lanço essa curiosidade. Agora, Antônio Carlos Costa Andrade, dentro da pesquisa que eu fiz aqui do seu mandato, no seu período também você criou uma parceria, estabeleceu uma parceria da Faculdade de Salvador com a ADEME e criou um curso de formação de profissionais para o mercado imobiliário. Foi. Realmente aconteceu isso. Qual foi havia necessidade, ainda hoje, como é? Essa formação profissional é necessária ou foi mais necessária? Naquele momento a carência era maior ainda? Eu acho que é claro que é necessário, né? Eu não sei se hoje existe algum curso em Salvador para você se especializar em mercado imobiliário, mas naquela época foi muito importante e teve uma participação muito grande, inclusive de pessoas que eram incorporadores, né? Quem tomou a frente, eu não me esqueço o nome dela agora, se eu não me engano, foi um convênio até com a Fax, tá certo? E, realmente, naquele momento, foi muito importante essa ideia, que não foi minha, não me lembro quem foi que trouxe, mas foi na minha gestão que a gente conseguiu fazer isso com o apoio de toda a diretoria. Mas não teve assim um segmento, né? A coisa foi só nesse período? Eu acho que continuou. Continuou. Não sei quanto tempo continuou, né? Mas continuou. Alguém lembrou aqui que hoje é o dia do meio ambiente, né? Hoje foi lembrado aqui na abertura, acho que foi o companheiro ali da Caixa Econômica, acho que lembrou. Alguém lembrou que era o dia do meio ambiente. Foi quem? O mestre cerimônia, né? E aí eu lembrei também que nosso amigo Mário Mendonça, pelo menos está no histórico dele, né? Que quando ele foi presidente, ele teve um papel assim importante nessa cultura do setor mais voltada para o meio ambiente, né? Acho que você desenvolveu tomou algumas iniciativas. Eu entrei na ADEME com 31 anos. Esse moço aqui, para fazer a chapa dele, quando ele foi candidato, eu tinha pouca participação junto à ADEME. Eu era diretor de uma empresa que continua no mercado, que é a MRM. Aí chega lá no meu escritório, Antônio, você vai ser diretor da minha chapa. Eu digo, como assim? Eu não entendo nada de ADEME. Não, bora. Vai lá eu, nessa empreitada. E, na gestão de Antônio, eu gostaria de ressaltar, eu acho que Antônio mudou o perfil da convivência dos incorporadores. A convenção realmente foi um marco, porque a ADEME se tornou não uma empresa representativa do mercado. A empresa se tornou uma família, a ADEME se tornou uma família. Eu acho que, por exemplo, no meu prédio mora Mário Neto. Mário Neto foi presidente do sindicato, chegou a ser incorporador, então Mário Neto adora ir para a ADEME para jogar tênis com meu filho. Apanha sempre, mas joga. Então, a convenção teve esse marco. Agora, a convenção, na nossa época, ela era muito intensa, muito intensa. Você tinha palestra quinta de manhã, 2, quinta à tarde, 2, sexta, 2, sexta à tarde, 2 e sábado ela tinha. E nós tínhamos um problema enorme, porque começava a chegar assim, no turno da tarde, 3, 4 horas da tarde, o povo começava a vazar. E os nossos convidados na mesa de apresentação e o povo saindo. Aí eu fiz a terceira convenção. Aí eu cheguei e disse, vamos fazer o seguinte, no Mediterrâneo, o auditório era pequeno, mas tinha 2 portas, uma porta no fundo e uma porta na frente. Aí eu cheguei para a Cida, tranca a porta do fundo. Quem tiver que sair vai passar aqui na frente. Aí tem uma advogada que está na mesa aqui, que me deu um esporro. Você é um ditador. Para você era a primeira a sair com o Orlandinho. Então, esse marco foi importante. Eu acho que outra coisa que Antônio começou, que deu seguimento, foi o seguinte, a questão do convênio com a Unifax, que Unifax hoje, que era a Fax, né? Que a gente teve um apoio muito grande do Dr. Manuel Barros,
né? Ele entendia que o mercado imobiliário era importante para ele dentro do perfil das universidades. E realmente foi um evento demasiadamente prestigiado. Que nós tínhamos no mercado onde as pessoas que desenvolviam a gestão de empreendimentos imobiliários, elas não tinham uma visão multidisciplinar. Uma pessoa que faz hoje uma incorporação, ela tem que entender de engenharia, ela tem que entender de arquitetura, ela tem que entender de direito, ela tem que entender de meio ambiente. Então, essa foi uma conquista que, Amelinha, você que participou efetivamente, porque a Amelinha era professora desse curso, que o curso foi lato sensu, tinha pós-graduação e tinha... Eu acho que foi uma contribuição muito, muito interessante para o mercado. E, na minha época, a gente começava a viver com o problema do meio ambiente. E, graças a Deus, a gente encontrou o Duval Olivieri, que era um cara muito ligado ao setor e tal, e ele era presidente do CRA na época. E a gente começou a fazer umas parcerias fortes a nível de meio ambiente, de palestras, de conscientização. Então, acho que foi outro marco que a gente deixou. Agora, nossa época foi uma época muito complicada, muito complicada. Alguém de vocês aqui imagina quanto foi a inflação de 1992 e 1993? 1.200%. Na edição do Plano Real, a inflação chegou a 4.000% ao ano. Imagine você produzir e vender com a realidade dessa. E ainda teve mais, uma retração histórica do crédito imobiliário. Quem está aqui há mais tempo lembra-se disso, que os bancos fecharam. No plano real, no plano Collor, não, a gente até desovou uma porrada de estoque, porque quem tinha o dinheiro bloqueado podia comprar imóvel, a gente fazia o contrato retroativo, a gente recebia usado o dinheiro antigo e pagava imposto, pagava um bocado de coisa, e facilitou a desova de imposto. Mas, depois do plano, a gente conviveu com muita dificuldade. Aí, a ADEME teve um papel, eu me orgulho disso, a ADEME teve um papel muito importante, não só a nível Bahia, como a nível nacional. Por quê? Porque os bancos tiveram o azar de que Mário Gordilho está do lado da gente. E Mário Gordilho conhecia os balanços do banco todo. Aí chegava... O nego não tinha... Não, mas o meu limite de poupança está já esgotado. Cadê? Vou ver o balanço aqui e pronto. E nós tivemos uma ação forte, porque os bancos queriam diminuir o comprometimento de renda para 25%, que prejudicava o mercado, que a gente ia ter uma demanda menor. A gente conseguiu que chegasse a 30%. O FGTS ficou sem dinheiro. Nós tivemos uma quantidade de obra parada no país enorme. E isso foi uma negociação. Lembra de Álvaro, Marão, presidente da Caixa? Álvaro nos ajudou muito a equacionar esses cronogramas. As obras tiveram um reequilíbrio econômico e Álvaro liderou esse processo. Mas essa dificuldade de crédito e essa briga, que foi uma briga pesada com o Congresso, eu tenho que registrar aqui duas pessoas que foram muito importantes para a gente. Foi meu tio Félix, que era deputado federal, e doutor Luiz Viana Neto, que foram pessoas assim fundamentais no Congresso para que a gente conseguisse que os bancos não aprovassem o que eles queriam. E isso, inclusive, a nível de CEBIC, ela foi demandada assim para a ADEME Bahia comandar o processo. Então, isso foi muito marcante, que a gente via uma dificuldade enorme no mercado. E aí, o empresário, como inteligente que é e tem que realmente ser criativo, a gente começou com os programas de autofinanciamento. Aí nós fizemos um congresso aqui,
convidamos algumas empresas que estavam em São Paulo e não me lembro se outro estado, que vieram aqui, apresentaram como é que estava funcionando. E, mais uma vez, o pioneirismo de Mário Soares. O primeiro plano de autofinanciamento que foi lançado em Salvador foi na Paralela, o empreendimento seu. Lá, hein? O Plano 100. Aí depois as empresas se moldaram, a gente lançou o nosso. Você lançou o seu com a Rossi, não é? Sozinho? Com a Embisa. A Fernandes, me lembro também que na época lançou, e a memória é 32 anos atrás, só com pesca. Isso aqui tudo, a pesca me ajudou. Porque 32 anos são 32 anos. Então, foi um momento muito difícil, mas eu tinha uma equipe, né, Antônio foi meu padrinho, mas eu tinha uma equipe. Mário Gordilho, vice-presidente. Manuel Soares, vice-presidente. Luiz Fernando Pessoa de Souza, que eu considero o Luiz um dos maiores incorporadores e construtores vivos na Bahia. Tinha Carlos Leiro, hein, Cida? Carlos Leiro, que nos deu um apoio administrativo muito grande, e tínhamos Milton Vilas Boas, que estava assumindo a CEPEL MVB, que era uma empresa que tinha um potencial de mercado grande, né? Então, são memórias que ajudam a gente a entender que o mercado é difícil, que nós, empresários, temos que estar sempre com a cabeça na criatividade, no recursos humanos, no meio ambiente, e tentando, de alguma forma, driblar essas amarras e essas armadilhas que o mercado e as regulamentações nos proporcionam. Então, foi muito prazeroso para mim ser presidente da ADEME, e novo, né? E, por incrível que pareça, a gente fez um excelente relacionamento com o Sinduscom. Na época havia um certo afastamento, o Sinduscom com a ADEME, ficava aquela disputa, quem é quem. E, na época, a gente fez, acho que era Antônio Eduardo, o presidente do Sinduscom. A gente fez um relacionamento muito bacana, tanto que, 6 anos depois, eu me tornei presidente do Sinduscom, diante da harmonia que a gente criou. Então, esse aqui foi meu pai da ADEME. E Mário, o Gordilho, foi meu braço direito nas batalhas principais que a ADEME criou. E a Melinha, Ave Maria, a Melinha é uma guerreira. Chegava nas reuniões, a gente botava a Amélia na frente, para depois a gente conversava, Amélia, vai lá, tá, rapaz. Era briga, foi um ano de muita briga com os bancos. Luiz Felipe, lembra dele? Itaú. Tinha aquele outro que chegou, Delcio Tenerelli, que chegou a morar aqui na Bahia. Mas foi muito interessante, proveitosa. E a ADEME é uma entidade muito forte, principalmente na Bahia. A ADEME ela tem uma representatividade grande, tem prestígio, seus presidentes todos foram pessoas altamente qualificadas. Então, a gente só tem que agradecer a Deus por essa jornada, parabenizar Cláudio por essa iniciativa da comemoração aí dos 50 anos, trazendo a memória da ADEME, porque memória é tudo, memória é conhecimento, né? Então, é importante porque a gente não sabe o que é que vem pela frente. Então, a gente está recordando o que foi de dificuldade no passado para amadurecer e enfrentar o futuro, é muito importante. Mário, já que você puxou a questão do financiamento imobiliário, e a gente tem na mesa aqui um presidente que tem um papel, como foi destacado por vocês anteriormente, de destaque nesse setor, nessa questão, eu gostaria de ouvir um pouco no nosso... que foi até considerado um herói que você falou, né, do setor, ajudou bastante, né, no momento difícil de acesso ao crédito imobiliário. Mário Gordilho. Eu sou egresso do setor financeiro. Eu me formei em engenharia em 71, entrei no Banco Econômico e trabalhei lá em torno de 18 anos.
sempre na área de crédito imobiliário. Implantamos, começando com a Casa Forte, aqui em Salvador. Na realidade, era a mais pujante empresa de financiamento, até mais do que a época, a própria Caixa. Tínhamos uma rede de captação enorme e depois saímos comprando créditos imobiliários ao longo do Brasil inteiro, e o Banco Econômico terminou cobrindo todo o Brasil, a área de crédito imobiliário. Mas a nossa base era aqui, na Bahia. Eu lembro as minhas brigas na época da criação da ADEME, porque a ADEME foi criada com o objetivo de combater a quase unidade que a Casa Forte tinha aqui. Então, o mercado ficava meio na minha mão em termos de convivência. Por um lado, foi bom, porque, como eu tinha uma visão boa de mercado, às vezes chegavam 3, 4, 5, 6 projetos de quarto-sala numa determinada área. Chamava e dizia, olha, essa área está carregada, vamos mudar seu projeto para outro local. Não negava o financiamento, mas buscava dirigir um pouco o mercado, porque todos precisavam de financiamento e nós realmente dávamos financiamento a todos. Mário se referiu aí à inflação. Nós tínhamos um cronograma que o pessoal chamava de cronograma Brasília. No primeiro mês do trimestre, liberava um pouquinho, no 20%, no segundo 30% e no terceiro 50%. Ao fazer isso, a gente fazia uma correção no final do trimestre, que era correção trimestral, né, na época da correção monetária, de 100%, 50% no último mês. Pegava uma correção enorme que dava uma grande lucratividade aos créditos imobiliários. E o pessoal chamava cronograma Brasília por causa das espirais de Niemeyer no projeto do Palácio. Mas isso proporcionou uma ligação muito grande minha com todo o mercado. Tanto que, ao sair do banco, eu fui para a construtora OAS e lá fui vice-presidente de Antônio Carlos. Houve a ideia de eu ser o presidente da ADEME antes de Mário, e Mário era também vice-presidente. Eu disse, não, eu estou chegando do outro lado da mesa, estou entrando na área agora de construção. Então, acho que a oportunidade deixou eu aprender um pouco mais da convivência para passar a ser na próxima gestão. Então, Mário foi o presidente e eu vim a ser 3 gestões depois também presidente da ADEME. Fiquei 2 anos, porque eu fui presidente da ABCIP também, Associação Brasileira de Crédito Imobiliário e Poupança, lá nos anos de 85, numa senhora crise do mercado financeiro e do mercado imobiliário, obviamente, né? Então, tiveram episódios, eu posso até contar um aqui que é bastante interessante. Estava vencendo o período do incentivo fiscal da caderneta de poupança. O pessoal da Caixa Antigo deve lembrar disso. E isso era um fator cativante para a aplicação em poupança, que você aplicava em poupança, não pagava imposto de renda, com a rentabilidade. Isso dava uma motivação de mercado enorme. Estava vencendo esse decreto e precisava ser reativado. Mas o ministro Delfim Neto, que era o ministro do Planejamento à época, ele ficava um pouco contra essa posição. E começaram a ter saques enormes na caderneta de poupança ao longo do Brasil inteiro. Começou a apertar a APEs, a Associação de Poupança e Empréstimo, começavam a ficar tendo que vender, tendo que passar empreendimentos para outras empresas, para bancos maiores. E fui conversar, era presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore. Eu fui a Pastore. Nessa época, nós começamos a fornecer informações ao Banco Central que o BNH não queria fornecer, porque existia uma guerra interna entre o Ministério do Planejamento e Fazenda com o Ministério, não me lembro qual era o de Andreasa, mas era que controlava... Não, o transporte foi depois. Ele antes era o Ministério do Desenvolvimento, que cuidava do BNH. O BNH era subordinado a esse ministério. E aí o Banco Central começou a conhecer a movimentação da poupança que ele não conhecia. Eu fui um dia ao presidente do Banco Central e disse, pastor, ou vocês dão um jeito,
ou vai dar uma quebradeira geral. Está começando a ter corrida em vários locais, boato, que fulano vai quebrar, a empresa tal vai quebrar. E ele disse, não, eu estou olhando os números que você está me fornecendo aqui, realmente a situação está crítica. Ele disse, se você quer ir comigo conversar com o Delfim, disse, vamos. Ele ligou para o ministro Delfim, que ficava no Palácio do Planalto. A sede de trabalho dele era no Planalto, né? Aí disse, vem cá. Aí nós fomos para a conversa com o Delfim Neto, de um tirocínio assim, impressionante. O pastor sentado de um lado, eu do outro. Eu olhei para ele e disse, ministro, você tem que fazer alguma coisa. Qual é a sua sugestão? Você está vencendo o decreto do incentivo fiscal, e isso é um apelo, é um incentivo que o mercado tem para aplicar em poupança. Ele olhou para o Andreasa, com aquele olho dele assim, meio revezado, disse, e aí? Para o Andreasa não, para o pastor, e aí? Aí o pastor disse, não, eu acho que tem que se fazer alguma coisa mesmo. Ele chamou a secretária e disse, liga aí para o Andreasa. E virou para o pastor e disse, eu não me lembro quem era o ministro da Fazenda, mas foi do Banco Central também, agora eu não lembro o nome dele. O pastor liga para fulano. Aí ele ligou também. Então, aí fizemos uma reunião telefônica, o ministro Delfim, o pastor, entrou o Andreasa e entrou o ministro da Fazenda. E aí tinha o presidente do Banco Central, que era Nelson da Mata, que alucinado em termos de gestão, querendo incentivar a época Andreasa a ser presidente da República, fazendo misérias no mercado. Taxando, criando problema para os créditos imobiliários. E lá para as tantas, ele falou com o Andreasa, olha, Andreasa, nós estamos com esse problema assim, nós estamos sabendo, nós vamos fazer um incentivo à caderneta de poupança, refazendo o decreto do incentivo fiscal. Aí Andreasa achou ótimo, tá, vamos. Isso, assim, em meia hora, estava redigido um decreto, alterando os padrões do incentivo fiscal à caderneta de poupança, pelo tirocínio e pela forma de entendimento que ele tinha, o Delfim Neto tinha, de todo o país, de todo o mercado imobiliário, do mercado financeiro. O cara realmente era um gênio. Imediatamente, 2 dias depois, a caderneta começou a se recuperar, aí pronto, estabilizou e acabou aquele risco que nós tínhamos, que era um colapso, como aconteceu nos Estados Unidos. Recentemente, há uns 10 anos ou 12 anos atrás, houve uma crise imobiliária muito forte, semelhante a essa. Por falta de algo que fosse um órgão centralizador, como era o BNH e o Banco Central, houve um colapso nos Estados Unidos. Recentemente também teve na China, com outro tipo de mentalidade empresarial, não é um capitalismo a China, mas também sofreu com o mercado imobiliário. Então, essas nuances que Mário e Antônio Carlos se referiram aqui, do entendimento, da vivência do mercado imobiliário. Há um outro ponto também que é muito interessante. O mercado imobiliário é muito local. As grandes empresas brasileiras de construção se arvoraram, trabalhavam muito entre Rio e São Paulo, Gafisas e Companhia Limitada, chegaram a um período e começaram a se estender pelo Brasil. Mas o mercado ele é muito local. Você vai a Fortaleza, se você fizer prédios e não colocar gancho de rede no quarto, você não vende. Porque lá os caras dormem na rede. Aqui, a gente tem a localização, o mar, a visão do mar. São Paulo é outro tipo de cliente, é outro tipo de vida, completamente diferente da Bahia. Então, a descoberta que foi feita que Mário Soares destacou lá na encosta da Contorno, deu uma motivação para hoje termos dos melhores empreendimentos do Brasil nessa região. O Cunha Guedes, agora, que está ali próximo, me foi dito por Prisco Paraíso, olha, nós vendemos o empreendimento inteiro e não fizemos o lançamento. Vamos fazer um lançamento para mostrar o stand, que gastamos 3 ou 4 milhões no stand e não vai ser utilizado, porque o empreendimento está todo vendido. Isso é uma característica de mercado diferenciado. O ponto, eu me lembro, Júlio Bogoricin dizia assim, o mercado imobiliário é ponto, ponto e ponto.
Então, é fundamental o feeling do empresário, do tipo de bairro, do tipo de empreendimento para fazer nesse bairro. E isso é o conhecimento que o pessoal da terra tem. Adianta, você vai, eles vieram, os grandes empreendedores, hoje com Minha Casa Minha Vida, não, que é um tipo de empreendimento popular que você faz em qualquer lugar, é altamente dimensionado. Mas, na realidade, o mercado mesmo intrínseco da classe média, da classe alta, ele tem um diferencial que é o cheiro, quer dizer, é o conhecimento. E isso está com esses caras aqui que são professores. Né? Eu entrei de gaiato, porque eu saí de banco e passei para a área do mercado imobiliário, na área de compra e venda e negociação. Pode falar. Aproveitando a fala de Mário e a presença dele, eu vou contar uma história que ele não sabe. Eu fui colocado na ADEME a convite de Mário e Paulo Leblanc para ser diretor de comunicação. Não tinha nenhuma experiência, ele estava novo no mercado imobiliário. Nada. E aí eu fiz um trabalho razoável e Mário, Paulo e o menino da Estilo, como é o Cândido, e aí Cândido Braga me chamaram para eu assumir a presidente da ADEME, para mim uma surpresa, né? Eu não estava parado. A ADEME geralmente funcionava, você era diretor, vice-presidente, para depois ser presidente. Eu saí diretor de comunicação direto para presidente. E eu não sei se foi na primeira gestão minha ou na segunda, que meu vice-presidente foi quem? Mário Gordilho, essa fera que você está aqui do meu lado. E eu disse, rapaz, como é que eu vou fazer? É um menino, sinceramente menino, com pouca experiência no mercado, pegar, naquela época era doutor Mário Gordilho, não é isso? Pegar doutor Mário Gordilho pela frente, eu digo, rapaz, não sei não, como é que vai? Mas aí eu tinha uma ideia. Eu disse, Mário, vamos fazer o seguinte, eu cuido de Salvador, da Bahia, você cuida o resto do Brasil todo. Tá certo? Pode fazer o que você quiser, eu só quero que você deixe espaço para mim. E ele fez, ele realmente me respeitou, ele era uma pessoa muito mais experiente do que eu, e a gente até fez reuniões, né, porque ele foi presidente da BECIP, eu me lembro, a gente fez reuniões em São Paulo com os bancos, exatamente para cobrar dos bancos investimentos, né, que o mercado todo do Brasil, principalmente Salvador, precisava. Então, para mim, foi um desafio grande, tá certo, ser presidente da ADEME e mais ser vice-presidente. Mas ele não me deu esporro nenhum, sempre ele bateu parabéns para mim. Porque Antônio Carlos tem uma simpatia pessoal muito grande e sempre também com excelentes lançamentos imobiliários. Mas esse jeito da família Andrade e Mendonça é muito peculiar. Não é à toa que eles faziam os encontros do supermercado e ele pegou isso e fez os nossos encontros, que agregou efetivamente o mercado da Bahia, e, inclusive, vinham sempre empresários do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Pernambuco, de Minas, do Rio, de São Paulo, eles vinham sempre aqui para os nossos encontros, participar dos nossos encontros, e hoje o Secov faz reuniões, mas não tem essa característica da nossa convenção. A nossa convenção tem uma característica muito especial, que foi criada aqui por nosso presidente, como eu chamava ele. Mário, seu xará Mário Gordilho falou de feeling, mas durante a sua gestão, de feeling, né, nos lançamentos e tal, determinado segmento do mercado. Mas durante a sua gestão foi quando começaram a ser começou a ser implementada as pesquisas de mercado, né? Não foi durante? Você podia falar um pouco sobre essa experiência? O que é que motivou? Havia uma necessidade de não mais ficar apostando no escuro? Como é? Não, isso adveio também daquela questão da informação, né? A gente não tinha uma formação consistente do que tinha em lançamento, do que tinha em estoque, do que era recurso próprio, do que era recurso financiado. Então, a gente implementou a pesquisa. Eu lhe confesso que eu não me lembro bem. Eu acho que quem cuidou disso foi Carlos Leiro. Foi Carlos que
que ele era o diretor técnico na época, foi Carlos que desenvolveu com a gente a pesquisa de mercado. E até hoje está aí, né? Firme e forte, que eu acho que baliza, hein? Nacionais, e é uma ferramenta de trabalho, né, de decisão da empresa. Agora, um item que eu me lembrei aqui agora da nossa gestão, que eu acho que foi um marco. Nós vivíamos com inflação alta e tínhamos problema sério com fornecedores, principalmente os fornecedores que eram monopólio. E aí nós abrimos uma briga com o aço. O aço, para você ter ideia, na época da inflação alta, o aço tinha subido, no primeiro ano de minha gestão, 60% acima da inflação. Aí nós decidimos importar. Vamos importar aço, vamos importar cimento. O cimento teve mais ou menos a mesma proporcionalidade de aumento. E conseguimos. Né? O cimento, a gente conseguiu botar aqui, até Luiz Fernando comandando o processo com aquele rapaz que era do Banco Econômico. Não foi Paulo Fraga, não. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. E isso fez com que os fornecedores sentassem com a gente, regular preço, ter mais parceria, né? Porque foi um momento difícil. E eu acho que foi uma vitória. Hoje a gente já está aí muito mais avançado, né? Acho que as questões das importações para nosso uso já estão mais avançadas, mas foi um marco importante da nossa gestão. E Antônio e Mário, eu acho que nós deixamos um bom legado em nossas gestões. Importação de cimento, estou dizendo cimento e aço. Deixou um bom legado. Acho que a gente fez um trabalho importante. É muito bom, Cláudio, a gente poder estar aqui participando desse evento e dividindo essas experiências com vocês. Eu aqui, a turma jovem, eu quase que não conheço, né? Porque muitos anos atrás. Mas é isso, acho que essa sua iniciativa foi campeã de fazer essas palestras, esses encontros. Mário. E na hora que eu passei, e na época, a prefeita era Lides da Mata. Meu irmão, no dia que esse homem assumiu, só ele para contar. Aproveito também, né, já que ele vai falar, você vai explanar sobre essa questão aí desse embate com a prefeita, né? Depois eu abordo você sobre outra questão. Trate dessa questão que ele levantou aí. Veja, o mercado da Bahia chegou a ser o segundo mercado imobiliário do Brasil. Durante um determinado período, era São Paulo, Bahia, era maior do que o do Rio. Hoje nós não temos mais infelizmente, não temos mais essa situação por diversos motivos. Mas, efetivamente, primeiro que nossos filhos estão indo morar em São Paulo, Rio, estão saindo da Bahia. Então, o Estado está murchando, não só a Bahia, mas vários estados brasileiros estão sofrendo do mesmo impacto. Isso é muito importante. Nós esperamos que venha uma reversão futura quando, efetivamente, essa globalização que hoje o Trump está querendo quebrar aí de alguma forma, se retraia um pouco, quer dizer, que as empresas voltem a ter... Aqui nós tínhamos o polo petroquímico com 20 grandes empresas, com 20 diretores financeiros, 20 presidentes, 20 vice-presidentes, 20 equipes de RH. Hoje não tem mais, está tudo concentrado em São Paulo, não só no polo. Nós temos aqui a segunda maior refinaria do Brasil, que é uma empresa internacional, fazendo grandes investimentos, mas a sede é em São Paulo. Está tudo centralizado em São Paulo. Até a vida dos nossos filhos, muitos daqui devem estar por lá, efetivamente. Filhos de baianos, de pernambucanos, de carioca, é tudo paulista. E o mercado aqui mergulhou. E o de São Paulo, você vai a São Paulo, você fica impressionado hoje com a explosão de construções que está tendo.
A gente não pode deixar aqui também, porque fica parecendo que a ADEME é um clube do Bolinha, né? Na verdade, não é bem assim. Existem mulheres também que desempenham papéis importantes na história dessa entidade cinquentenária, e a gente está ao lado aqui de uma delas, a advogada, uma das grandes autoridades no direito imobiliário do país, nossa querida Amélia, que vai falar um pouco dessa experiência, dessa vida dela, né? Dessa vivência dela. A ADEME ainda não teve uma presidenta, né? Quem sabe, né? Está na hora, né? Bom, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, e principalmente com esses 3 ex-presidentes, todos 3 com quem eu trabalhei, tive a honra de trabalhar. No primeiro evento, o primeiro café, eu tive a oportunidade de dizer que, para mim, foi uma honra muito grande, porque eu comecei trabalhando no mercado imobiliário ainda, estudante de Direito, no ano que eu me formei, e tive essa oportunidade através de Mário Soares, no Grupo Soares, com quem eu aprendi muito e cheguei até e tive a oportunidade de dizer isso. E, realmente, Mário foi quem me trouxe inicialmente para a ADEME. Nos primeiros momentos, eu comecei a prestar um serviço de forma não profissional, mas foi com você, Antônio Carlos Costa Andrade, que me contratou profissionalmente para ser advogada, assessora jurídica da ADEME. Por isso, inclusive, eu sempre tenho essa gratidão em relação a você. De lá para cá, eu continuei na ADEME ininterruptamente até hoje, com muito prazer. E a história da ADEME coincide com a minha trajetória profissional. Eu, como disse, comecei na ADEME, comecei no mercado imobiliário, no direito imobiliário, ainda estagiária. Eu fui uma precursora da implantação do direito imobiliário, inclusive como disciplina. Tive a oportunidade de acompanhar Mário Gordilho, Antônio Carlos e Mário Mendonça, todos os cursos que a ADEME, inclusive, fez parceria, inicialmente com a Fax, depois com a Universidade Federal, que era, inclusive, um curso voltado para técnicos, arquitetos, engenheiros, inclusive ali na Faculdade de Engenharia, na Escola Politécnica. Também voltamos e depois para a Fax. E hoje estou presidente do Instituto Baiano de Direito Imobiliário. Hoje de manhã, inclusive, teve o pré-lançamento de um curso de pós-graduação para advogados sobre planejamento urbano, cidades e comunidades sustentáveis. E eu tive a oportunidade de, no discurso de abertura, dizer que, como assessora da ADEME, esse curso virá também para a ADEME, para o empresariado de um modo geral, porque, inclusive, coincidentemente, um repórter fez uma pergunta, e a senhora, como presidente do Instituto de Direito Imobiliário e advogada da ADEME, existe algum conflito de interesse entre fomentar o direito, fomentar o desenvolvimento de cidades sustentáveis, inclusivas e resilientes, em contrapartida à obtenção de lucro dos empresariados? Eu digo, você não conhece o mercado imobiliário baiano, você não conhece o empresário do mercado imobiliário baiano, que tem essa consciência, sem dúvida nenhuma, de, nos seus empreendimentos imobiliários, ter uma gestão e aplicação dos princípios ESG, inclusive com essa preocupação do social, de, nele, colocar e incluir técnicas de sustentabilidade, que é, inclusive, um marco e é um atrativo de venda para o mercado, de forma que eu declarei que, realmente, eu tenho a honra e a oportunidade de trabalhar com o mercado imobiliário, com os empresários do mercado imobiliário, que têm essa consciência de inclusão, de sustentabilidade, e que hoje, inclusive, nós estamos comemorando esse dia muito importante. E o mercado imobiliário tem essa preocupação, o mercado imobiliário baiano, muito mais até do que em outras regiões, que eu tenho a oportunidade de visitar e de fazer palestras, e de, inclusive, porque eu participo do Conselho Jurídico da CEBIC, por causa da ADEME, que congrega todos os advogados, inclusive meu companheiro do Sinduscon, Leonardo Romeu, com quem eu trabalho de forma bastante contínua. E a gente tem a oportunidade de ver e de sentir esse mercado imobiliário no Brasil inteiro. Então, para mim, é uma honra muito grande. É como eu disse, a trajetória da ADEME nesses 50 anos coincide com a minha trajetória. Eu vou fazer 48 anos de formada no final do ano, pasme, senhor, 48 anos de formada. E a ADEME vai fazer 50 anos de formada. Então, eu comecei muito cedo, numa tenra idade, obviamente, e fez com que, cada dia que passasse, eu gostasse mais e tivesse mais força e energia para defender o mercado imobiliário, para defender os empresários do mercado imobiliário, para defender o direito imobiliário. E, por isso, tive que assumir a presidência do Instituto Baiano de Direito Imobiliário, para que a primeira mulher seja a presidente, porque, realmente, a mulher tem que desempenhar e praticar
aquela função, aquele papel que deve ser dado à mulher com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de, digamos assim, competitividade com o homem. Evidentemente que eu, como mulher, eu me sinto muito feliz em trabalhar com homens. Durante a minha vida e no início eu só trabalhava com homens e para mim uma satisfação muito grande. Para mim é a mesma coisa, não existe diferença de gênero. E eu posso dizer que foi um prazer, é um prazer trabalhar para a DEM, é um prazer ter trabalhado com vocês, grandes presidentes, cada um com a sua característica. Eu, evidentemente, às vezes colocava-me sempre na frente para brigar, principalmente quando a gente eu ainda continuo aguerrida, batalhadora, gosto de brigar, realmente é uma coisa que está no meu sangue, é uma formação mesmo da minha personalidade. Mas eu sempre briguei e sempre defendi com muita veemência os princípios e da nossa instituição, sempre elevando ela para uma categoria de respeito e de credibilidade que ela, inclusive, goza perante todos os órgãos públicos de um modo geral. Então, Mário Mendonça foi um prazer grande, meu cliente atual, Antônio Carlos, um prazer grande, foi meu cliente. Mário Gordilho, grande prazer, não foi meu cliente, mas continuamos parceiro num determinado segmento aí da sociedade, no Yacht Clube da Bahia, do qual a gente participa ativamente, de forma que eu só tenho a agradecer essa trajetória, só tenho a agradecer essa felicidade, Mário, de ter começado com você e você ter me introduzido nesse mercado que tanto orgulho me faz e tanta satisfação me deu durante toda a minha trajetória de vida. Amélia, você destacaria algum momento especial da sua trajetória na DEM, assim? Eu tenho vários momentos especiais. Eu tenho uma briga grande com o Mário Gordilho, ele presidente. Olha, eu não ia dizer, você me provoca, mas foi uma briga que, lógico, depois foi superada, porque, inclusive, eu tenho ainda essa característica, porque o presidente, é o grande comandante, mas eu não quero me diante de uma determinada posição do presidente. Então, eu contesto. Então, às vezes, eu entro em embate já entrei em embate com os presidentes, e um dos que eu entrei com mau embate foi o nosso presidente, Mário Gordilho. Mas, evidentemente, isso está superado. Com Antônio Carlos, foi uma convivência muito grande, prazerosa, porque eu era também advogada da empresa dele, na época, com Mário Mendonça, da mesma forma. Fizemos um grande congresso aqui, talvez o primeiro congresso da ADEME, congresso de alta repercussão, em que eu trouxe o ministro Zé Carlos Moreira Alves. E foi muito engraçado que, na recepção que eu fiz a ele, conversei com ele, passei 3 dias com ele, com a esposa dele, e aí, em um determinado momento, eu disse: ministro, imagine, eu fiz essa pergunta, gente, há mais de 30 anos atrás. Ministro, e depois do Supremo Tribunal Federal, qual é a função do Supremo? E depois do Supremo, como o Supremo decidir, o que a gente faz? Ele aí olhou: minha querida doutora Meira, depois do Supremo, só Deus para resolver. Quer dizer, já naquela altura, o ministro tinha essa consciência da importância do Supremo. Era um outro Supremo Tribunal Federal. Então, fizemos esse congresso, Mário Mendonça, que foi realmente, teve uma repercussão muito grande, e vários outros eventos, as convenções que tivemos, as reuniões de trabalho que eu faço com as assessorias jurídicas são excelentes, inclusive com uma presença muito grande dos advogados do mercado imobiliário, que por eles eu tenho que fazer todo mês, eu preciso até voltar a fazer mensalmente, porque é um anseio que eles têm de a gente discutir temas relevantes do mercado imobiliário, principalmente em tempos difíceis como nós estamos atravessando, realmente, sem dúvida. E as minhas conversas são bastante motivadoras, né? Aqueles que não me conhecem, tem alguns aqui que eu não conheço, me conheceram agora, sentiram que eu realmente sou uma pessoa extremamente motivadora e motivada para realmente trabalhar naquilo que eu trabalho e fazer aquilo que eu faço com muito amor, com muita satisfação, e é uma coisa que me realiza plenamente, entendeu? Então, eu faço isso e tento passar para os advogados essa força, essa resiliência e, principalmente, essa bravura para defender os temas do mercado imobiliário. Mas diga. Pois é, parece que hoje você lembrou aí do ministro, né, do Supremo, e falou só Deus, né? Parece que hoje alguns se investem na condição de Deus lá, né? Mas, já que você falou de Mário Gordilho, além de trazer toda a bagagem financeira para a ADEME, né, que você adquiriu ao longo da sua carreira lá,
no Banco Econômico e nas atividades que se desenvolveu nessa área. Você também, quando foi... A Amélia até fez uma referência, e foi no seu período, né, que houve a promoção de um encontro internacional do mercado... Não, foi na época de Mário Godilho. Um encontro internacional... Foi no Sesc Centenário do Banco Econômico. Nós tivemos um encontro internacional da construção, tivemos um encontro nacional do sistema bancário, da área de crédito imobiliário, para comemorar os 150 anos do Banco Econômico. Mas teve um fato que acho que a gente não comentou aqui, mas o Cláudio tem feito várias referências, que é o prêmio da ADEME. É isso que eu ia falar com você, foi na sua época também, né? Que é isso que eu ia dizer, fiz aquela introdução, falando da sua experiência financeira, que também você trouxe também uma experiência de marketing também, né? Quando você institui o prêmio ADEME. É porque a caderneta de poupança era um marketing assim, impressionante. Nós tínhamos um sistema de contribuição entre dos depósitos de poupança, todos contribuíam. Como a Caixa Econômica tinha mais ou menos metade dos depósitos de poupança do Brasil inteiro, ela sempre estava muito presente, não só no ABCIP, como nós sempre fomos o maior cliente da Globo a nível de ABCIP, porque ela coordenava isso. E era 1/10 lá do depósito de poupança que era para esse fundo, e esse fundo aplicava. Então, fazia-se toda a propaganda da caderneta de poupança, e em cada estado, como elas eram regionais, as empresas, o pessoal entrava com um rabicho, que era o final do filme abrangente da caderneta, aí Aspeb, Casa Forte, Tradição, Caixa Econômica, cada um fazia durante um período. Isso deu uma difusão à caderneta de poupança, e a caderneta de poupança é um troço muito popular. Na verdade, o cliente da poupança, antigamente, ele praticamente não entrava numa agência de banco. Eram as lojinhas de poupança. Depois que os bancos começaram a comprar os créditos imobiliários, e em cima da experiência da Caixa, da caderneta de poupança da Caixa, que é tradicional desde que ela nasceu, eu não sabia dessa situação de ser alforria para os escravos, mas, realmente, daí vem toda uma história da caderneta de poupança. Eu era pequeno, tinha um cofrinho lá, um cofrinho, inclusive, de ferro. Botar que a gente não conseguia, porque o cofrinho de barro, não, que a gente estava duro, quebrava e passava a mão de dinheiro. Mas o cofrinho de ferro, você tinha que ir na caixa para o cara abrir para você fazer o depósito. As crianças faziam isso. Nós tivemos alguns prêmios, no caso da crédito imobiliário, que era um cheque para as crianças que nasciam. Nos 3, 4, 5 hospitais, a gente tinha uma coordenação de assessoramento às maternidades para saber quem eram os meninos que nasciam, que era o pai, mãe e o endereço. A gente aí mandava um presente, um chequinho de R$100. A Casa Forte fazia isso. E eu encontrava as pessoas na rua: pô, obrigado, você, meu filho, nasceu, você mandou um depósito de poupança. Efetivamente, aquilo estava no menu da publicidade. Quer dizer, a caderneta de poupança cresceu muito com a poupança. Os bancos são mais restritos a isso. E, ao entrarem no mercado e começarem a comandar o sistema inteiro, eles recuaram nessa publicidade da poupança. Mas não conseguem... isso está difundido no sangue da população. E daí veio, dentro dessa ideia de marketing, de produzir coisas, nós criamos o Prêmio ADEME, que era para incentivar internamente eram apenas 2 ou 3 prêmios, era a empresa do ano ou 2 prêmios, empreendimento do ano. Não sei se chegava a um terceiro prêmio, o prêmio. Eram só 2, né? Tem o 3? Hoje tem 13. Quer dizer, é uma grande festa. Antes era uma festa mais restrita, hoje é uma festona, né? Então, isso tudo vem crescendo e se desenvolvendo. Isso é legal. Eu acho que, nesses 50 anos da ADEME, tem 2 pontos que ficaram registrados e vão ficar registrados por muito tempo, né? Um é o Prêmio ADEME. Realmente é um evento fortíssimo que tem uma participação não só do mercado imobiliário, tá certo? Mas de todo o mercado que fica em torno do mercado imobiliário, né? É uma festa linda, com a participação da sociedade. Então, realmente, essa ideia de Mário é uma ideia brilhante, tá certo? É um dos pontos do registro dos 50 anos da ADEME. E o outro ponto, realmente, é a convenção, né?
A convenção ficou aí, como PEMADM. Aqui os dois caras. Propaganda não é um negócio. Não, mas eu acho que é importante registrar. Teve muitas coisas, mas está aí. O PEMADM e a convenção está aí há quantos anos? Né? Ok. Mas também teve, ao longo desse tempo também, não sei se foi não foi na gestão de vocês, que foi implantado também, introduzido, a questão, não é bem uma feira, a salão imobiliário é mais chique, né? Mais requintado, né? É a ADEME, teve também, que é importante, que foi outra iniciativa de valorização também do setor, né? O mercado imobiliário, e que todo mundo vivesse o mercado imobiliário e a gente se aproximasse aí dos nossos clientes e do mercado. E aí veio a ideia do salão imobiliário, e que foi um sucesso, e durante muito tempo a gente chegou a ter até uma premiação dentro do salão imobiliário, para o stand que mais se destacava, a empresa que mais vendia. E como o mercado oscila, como o Antônio falou, uma hora o mercado está ótimo, está bom, está ruim, a gente tem os momentos que também o mercado ele não está vendedor. E o salão imobiliário ele se destacava por ser uma oportunidade de estar se falando de mercado imobiliário, mesmo no momento difícil, onde a gente não tivesse venda, mas a gente tinha que estar ali tratando do mercado imobiliário. E aí a gente levava conteúdos, né? Fazíamos palestras, levávamos sobre arquitetura de interior, arquitetura urbana, trocava ideias. Falava também sobre gastronomia, sobre o uso da gastronomia nos imóveis, que a gente está vendo aí também, que até hoje perdura com as varandas gourmets e etc. Então, foi isso. O Salão Imobiliário surgiu com essa intenção, e em cima da campanha que foi feita aí na gestão, começou a ser mais forte na gestão de Mário Gordilho. Mário Gordilho fez uma apologia aqui à caderneta de poupança e tal, um histórico bem interessante, né? Naquele momento da história, né? Mas você não acha que hoje a poupança e o FGTS, diante dessa nova economia que se configura, não são fonte de recursos que estão em processo de escassez, não? O mercado financeiro brasileiro ele tem uma característica muito rápida de adaptação. É impressionante. É um país que conviveu durante mais de 30 anos com a inflação galopante, subia, descia. Então, o empresário se adaptou a isso e o mercado financeiro também. A caderneta de poupança, eu acho que ela precisa voltar a ter um incentivo, porque ela é uma base de recursos. Não é o caso do FGTS, porque o caso do FGTS praticamente é permanente. O saque do FGTS é um saque controlado para determinados momentos. Para o cara quando se aposenta, quando tem algum problema que precisa um saque para atender a família, para pagar a casa própria, que roda e volta de novo para o sistema financeiro. Eu acho que seria um momento da gente congregar, junto com algumas instituições financeiras, fundamentalmente a Caixa. A Caixa chegou a ter um conselho consultivo com empresários. O pessoal dizia que eram as raposas tomando conta do galinheiro, mas não era verdade isso. Porque, na verdade, nós íamos lá, era representante da Constituição Civil do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, eram os grandes corretores de Rio, São Paulo, Bahia, Minas, que sempre tinha um representante de cada segmento dentro desse conselho consultivo. E a gente levava as informações para o comando da Caixa, porque, às vezes, o cara está lá em cima, não recebe a informação da ponta. Mas, como nós tínhamos acesso direto à diretoria geral, isso tinha uma influência grande. Determinadas coisas precisam voltar. Querer dar para trás? Não, é querer dar para frente, porque a caderneta de poupança é um instrumento de captação de recursos de longo prazo. Hoje você tem a LCI, você tem as letras do Tesouro, você tem as letras de captação de recursos da área agrícola,
mas elas não têm, como nós tínhamos a letra imobiliária, que chegou a ser uma grande base financeira para alavancar financiamentos, se distorceu muito, porque no Brasil as coisas começam bem, daqui a pouco viram uma pirataria e viram uma trambicagem. As letras imobiliárias eram emitidas, você emitia dinheiro, a crédito imobiliário emitia dinheiro, vocês devem lembrar disso. Mas tinha uma máquina que era selada pelo BNH, o BNH vinha e dava uma carga, você pode captar 1 milhão de leito imobiliário. A letra imobiliária dava uma taxa maior de mercado, porque o banco vendia, aí financiava com a taxa mais elevada. Então, tinha uma base financeira. Aí depois começaram a romper o selo da caderneta de poupança, aí vieram os problemas da tradição, crédito imobiliário, da Delfim no Rio, e vários. Isso aí distorceu e desmoralizou o produto perante as instituições, as entidades financeiras. O próprio Banco Central disse, para com isso aí, porque nós não temos controle. Mas a caderneta de poupança não, é uma coisa que está no sangue do povo, ela precisa voltar, vocês precisam ter mais, pedir mais força para a caderneta de poupança, porque é uma base, é um lastro para o financiamento imobiliário, porque ela tem mutações, tem momentos de mutações. Hoje, as taxas de mercado, nós estamos com a Selic aí de 14%, eu não sei quanto é que a caderneta está rendendo. Hein? 6 e alguma coisa. Então, não tem como competir. Então, tem que ter algo mais, um plus na caderneta de poupança, ou uma base que dê a ela um lastro, para que ela possa acompanhar esses momentos. Esse momento de pique da Selic hoje está muito elevado, está 14,5%, mas não vai perdurar muito tempo. Se perdurar, quebra todo mundo. Ou então volta de novo a um ciclo inflacionário e aí acaba mesmo a caderneta de poupança. Então, eu acho que o mercado imobiliário, hoje a gente vive de o Minha Casa Minha Vida, financiamentos imobiliários um ou outro, que os bancos aplicam em letras de tesouro, tem aqueles limites estabelecidos pelo Banco Central, que não quer que o mercado imobiliário acesse. Então, tem que haver alguma coisa, tem que se motivar, presidente, junto ao Secov, alguma coisa que dê uma base de novo ao mercado imobiliário, para que ele possa trabalhar tranquilamente. Antônio Carlos Costa Andrade, você comanda uma empresa que é muito voltada assim, para um perfil de imóvel de um padrão de médio para alto. A gente vê um problema econômico hoje na Bahia, né? Você vê os dados aí, são bem indicadores bem negativos da economia baiana, onde a sua empresa atua, em Salvador. Se fala até que Salvador você vive um processo de dificuldade cada vez maior assim, de encontrar pessoas com renda compatível à compra de um imóvel. Já se fala até em extinção, no processo de extinção da classe média. A gente está falando de 50 anos de ADEME, mas essa é uma realidade que se apresenta para os próximos 50 anos, né? Como é que você se posiciona diante disso? Você enxerga, você é um empresário bem-sucedido e tal, a sua empresa é bem conceituada, mas você hoje se depara com um mercado bem complicado, né? Bote complicação nisso. Se você fazer uma análise dos últimos 50 anos, você vê, a Bahia já foi muito forte no cacau, né? Eu me lembro da época que se vendia o apartamento na roupa de cacau. Teve a fase do café, né? Teve a fase do polo petroquímico. A Bahia teve uma época que tinha alguns empresários marcantes, né? Doutor Norberto, Alexandre Cunha Guedes, Mamed Paz Mendonça, Rolando Moscoso, o menino do shopping, Ângelo Sá, né? Hoje, Evaldo Luz. Hoje, você não tem assim, que eu me lembro aqui, um empresário que tenha a representatividade daquela época, né? Não vejo. O mercado de Salvador... Nós temos um grande empresário, Carlos Soares. Não há dúvida, é o maior de todos. Mas tem um nicho dele de trabalho. Hoje, a economia da Bahia, né? Fora da crise da economia brasileira, existe uma crise na economia baiana e de Salvador, né? Então, hoje, o mercado está passando um momento péssimo, né? Eu tive uma experiência agora de participar do lançamento do Lago da Vitória.
que é um complexo que tem mall, tem salas e tem apartamentos de 3 suítes e 4 suítes. Ao mesmo tempo, tem outros empreendimentos que eu lancei que não foi bem vendido, mas não sou eu, é o mercado todo que está mal vendido. Mas esse empreendimento, eu acho que o projeto foi muito feliz, a localização excelente, né? E o empreendimento foi vendido 100% super rápido, né? E tem uma liquidez impressionante. Se cai uma venda, que não cai, mas quando cai, no mesmo dia repõe. Mas isso é uma coisa à parte, né? O mercado realmente de Salvador, onde eu atuo mais, realmente está passando por momentos muito difíceis. Mas isso também é cíclico, né? Daqui a pouco volta tudo a crescer, lançar, vender. Quem faz parte do mercado há muito tempo sabe disso, né? Hoje está alto, daqui a pouco baixa. É você saber conviver com isso e colocar o tamanho de sua empresa no tamanho certo para o momento do mercado, né? Então, realmente, hoje, a crise do mercado imobiliário é muito forte mesmo. Mário Mendonça, a salvação é o Minha Casa Minha Vida, que você está apostando? Não é a salvação. A minha Vida foi um nicho que nossa empresa resolveu seguir. É um nicho interessante, porque você tem um subsídio ao comprador, não é subsídio ao empresário, e isso facilita muito a venda. Recentemente, quer dizer, que ainda não entrou em operação, mas aí um trabalho, a DEMS e os CONSE conseguiu fazer também com o governo do Estado um programa que o governo também irá subsidiar uma parte do Minha Casa Minha Vida. O que a gente entende de Minha Casa Minha Vida é que a gente atinge uma pirâmide maior, né, apesar da renda ser menor, mas é uma pirâmide maior. Eu acho que é um bom nicho a nível de classe média e classe média baixa. É um produto que há recursos, né? Quando você chega assim, quando você começa a chegar no SBPE, você tem problema, como o Mário estava dizendo, que o recurso da poupança tem se esvaziado. Mas o FGTS tem estado estável, né? Os recursos nunca foram bloqueados nem contingenciados. Então, é um mercado que se abriu novo, com a participação do subsídio, e onde a população de Salvador tem uma carência muito grande. E, além da carência que a população de Salvador tem, há também, em Salvador, uma característica de dificuldade enorme de terrenos. Salvador é uma cidade de topografia bastante acidentada, né, com difícil... Os terrenos que aparecem, na sua maioria, têm problema de legalização de patrimônio, de cartório, né? Então, é uma tarefa árdua. De meio ambiente. De meio ambiente, principalmente. Mas eu acho que é um início bom do mercado. Antônio, esse lançamento dele foi um fenômeno. E nós temos alguns exemplos aqui na Bahia, em Salvador principalmente, de alguns lançamentos que seguiram a mesma linha sua, né, do seu sucesso. Tiveram alguns lançamentos na Vitória, na Barra, em Ondina, que tiveram sucesso grande de venda. Eu acho que o público, e eu acho que a maioria desses produtos foram produtos direcionados à classe média alta, né, e os investidores. Eu acho que o grande problema hoje nosso no mercado imobiliário da Bahia é como atender a classe média. Essa eu acho que realmente está carente, né? Não tenho visto grandes lançamentos para esse público, né? E isso advém da crise econômica que nós estamos vivendo, né? Desemprego, que essas taxas saem aí, mas a gente sabe que não é a verdade, né? Essas dificuldades, né, de a população ter uma renda formal para poder comprar um imóvel, porque
para ter direito ao financiamento, ele tem que ter uma renda formal. E a renda informal de nossa cidade é estupenda. Salvador tem uma renda informal muito grande. E é um desafio. Mas é aquela história, né? Os empresários são criativos, os momentos vão chegar, as oportunidades vão chegar, e é viver cada dia um dia. Esse mercado nosso é um mercado desafiador. O incorporador imobiliário, ele é o tempo inteiro testado na sua criatividade, na sua paciência, na sua visão. Não é um mercado fácil de se trabalhar. Eu tenho alguns amigos empresários que entraram no mercado e disseram, rapaz, como é que você está nisso até hoje? Que, as margens são pequenas, são margens grandes e de muito risco. Convivência, você vive com o cliente, na menor das hipóteses, 5 anos de poupança. Depois você vive mais não sei quanto anos de manutenção, de convivência. Então, é um desafio. E é por isso que a gente está aqui, vivo ainda, né? Trazendo experiência a nossa experiência para vocês e desejando que a gente realmente tenha essa lucidez e esse brilho de criatividade para a gente sair desse momento. Mário Gordilho. Nós vemos um exemplo. Quando a gente vem para cá, da Barra, passa na Avenida 7, ele é um caos, é um desrespeito aos lojistas da região, entupido de barraca. A Joana Angélica também ninguém consegue passar. A prefeitura tem que tomar uma providência em relação a isso. Vocês têm que reclamar isso, porque os caras investem nas lojas, terminam fechando, a pessoa não pode nem acessar a loja, porque as barracas estão grudadas uma na outra. Isso é pior do que o carnaval ali na Barra. Isso é uma degradação de princípios e de costumes. Isso, a Avenida 7 vai ser a próxima Baixa do Sapateiro. Baixa na Baixa do Sapateiro, está tudo fechado, tudo quebrado, tudo acabado. Não tem mais uma loja. E tinha um mercado. A Baixa do Sapateiro, um mercado de classe média baixa, mas que existia. Então, eu acho que a ADEME tem um ponto que tem que combater. Não tem mais. Daqui a pouco está isso na Vitória. E ninguém vai tirar. Isso é problema de gestão municipal. Não adianta só ficar no bico fazendo demagogia, não. Tem que ir e agir. Tem que achar um lugar para fazer esse tipo. Tem esse mercado? Tem. Então, vamos buscar, desapropria uma área, faz um feirão, mas não deixa perturbar a vida das empresas que estão convivendo corretamente. Amélia, você quer fazer uma consideração? Quero sim. Eu quero só reiterar realmente que, como o Mário Mendonça e Antônio Carlos falou, o próprio Mário Gordilho, da crise que a gente atualmente vive, e os advogados também, acompanhando o mercado, estão numa crise muito grande, muitos dos quais, inclusive, foram para São Paulo, e eu mesmo tenho 6 meses que eu abri o escritório em São Paulo para exatamente prospectar o mercado de São Paulo, que é um mercado pujante, como diz Mário Gordilho, e vários outros problemas surgiram, o problema da privatização dos cartórios, que a gente tem tido uma luta grande com os cartórios, com os registradores na comarca de Salvador, principalmente, crise ainda da insegurança jurídica com relação ao licenciamento ambiental, com as alterações constantes das leis ambientais, ou seja, vários fatores que fazem com que realmente os empreendedores, os incorporadores tenham que ter uma força e uma fortaleza, digamos assim, muito grande para enfrentar isso. Mas a gente tem que encontrar soluções. Eu, inclusive, gostaria de aproveitar a oportunidade, já concluindo, para convidar vocês todos do mercado imobiliário no próximo dia 10, às 17 horas, no auditório da Associação Comercial, o IBDI convidando a secretária de Desenvolvimento Econômico, que vai fazer uma palestra voltada para o mercado imobiliário, com uma revitalização do comércio centro histórico de Salvador, apresentando projetos, incentivos e oportunidades, que é uma linha que vocês precisam abraçar, vocês precisam conhecer do mercado imobiliário, que é exatamente essa revitalização do centro histórico, do comércio, com dinheiro, inclusive, vindo do BID, que, se não for aplicado até dezembro de 2025, esse ano, esse dinheiro voltará e não será aplicado no mercado imobiliário.
Convido todos a vocês, inclusive os jovens empreendedores, os jovens incorporadores, a comparecerem no dia 10 às 17 horas no auditório da Associação Comercial para mais um debate do mercado imobiliário e uma solução, ou pelo menos uma alternativa de caminho que alguns incorporadores podem, doravante, adotar. Essa vai ser minha última intervenção. Eu agradeço muito a presença de todos. Eu mesmo, como assessora jurídica da ADEME, eu tenho que agradecer, porque eu me sinto realmente comandante também da ADEME. Agradeço a presença de todos. É realmente um prazer sempre estar com os ex-presidentes. Estarei e continuarei estando com os futuros presidentes, evidentemente, até Deus permitir, com a minha saúde, porque não vou parar de trabalhar, nem a aposentadoria, isso não faz parte da minha vida, na essência. Eu não tenho cadastro de velho, não sei o que, aquela coisa, como é que chama? Como é que chama aquilo ali? Um negocinho assim que você bota no carro, como é que chama aquilo? Nem sei o nome daquilo. Nem sei o nome daquilo. Então, não me considero idosa, de hipótese alguma, e de forma que eu estou, e com fé em Deus continuarei com todos os futuros presidentes da ADEME, que são todos competentes. Tem o meu atual presidente, que eu não poderia finalizar rendendo uma grande homenagem a ele. Cláudio Cunha, você é um bravo, você é um forte, você realmente tem tido um desempenho excepcional na condução da ADEME Bahia, sem dúvida nenhuma, um grande presidente, dentre todos aqueles que percorreram e que exerceram esse cargo com muita honradez. Então, eu agradeço e parabenizo a todos vocês, todos os ex-presidentes, meu grande mentor, Mário Soares, que está aqui, não canso de render homenagem a ele, e a vocês todos também, sempre é um prazer trabalhar com vocês. Eu presidi a Condé por 8 anos. Nós montamos um sistema de recuperação do centro histórico. Esse cara aqui desse empreendimento, ele, na realidade, nós tínhamos feito diversas desapropriações aqui no centro histórico, e ele um dia foi conversar comigo, e eu disse, olha, eu tenho várias desapropriações, eu preciso comprar algumas casas para fazer estacionamento para isso, para fazer tal empreendimento. Se for o seguinte, você diz quais são que você quer, eu suspendo o decreto de desapropriação, você vai, paga e compra e faz seu negócio lá. E ele assim fez. Então, o governo tem que ter essa flexibilidade também. Não adianta, tem que ter a consciência que empreendimento nessa área precisa de subsídio financeiro mesmo. O governo tem que botar algum, não só o estadual, como federal, como municipal. Senão, não viabiliza. Viabilizava o que a Condé fazia, porque o Estado botava a fundo perdido lá 20%, 30% da obra, e a gente vendia funcionário público, financiamento da Caixa, financiamento das créditos imobiliários, mas isso tem que ter uma consciência melhor. Essa reunião que vocês estão fazendo na Associação Comercial é importante, mas tem que deixar isso bem claro, porque senão ninguém vai. Eu conversei aqui com diversos, acho que até Antônio Carlos, mas ninguém queria meter a mão nesse buraco, porque sabia que precisava algo mais para viabilizar. Era o IFAM, era as exigências locais, era só poder fazer 3 andares, juntava 3, 4 casas, fazia um apartamento de 2 quartos, 3, 4 quartos, fazia um bolo danado e vendia, mas sem subsídio não vai. O Estado tem que desapropriar o terreno, tem que desapropriar o imóvel, tem que entregar a iniciativa privada, com coragem para fazer seriamente. O problema é que, normalmente, existem os desvios. Cláudio. Eu queria só lembrar um fato também marcante do Salão Imobiliário, que a gente vivia em 2008, um momento parecido com esse. A gente, nas vésperas do Salão Imobiliário de 2008, eu me lembro que teve a crise financeira americana, e aí a gente começou a ter uma pressão interna para não realizar o Salão Imobiliário, porque não tinha clima, não ia vender nada, ninguém sabia o que ia acontecer dali para frente com essa crise americana. E a Caixa era uma das nossas principais patrocinadoras, e a gente já tinha a confirmação de Jorge Hereda, que na época estava à frente da Caixa, que faria, inclusive, a abertura. E aí a gente foi até ele e falou, pô, Hereda, negócio lá, todo mundo meio desacreditado por esse momento que a gente está vivendo, essas coisas que estão acontecendo, e a gente está pensando em suspender o evento. Ele falou, não, vocês não vão suspender o evento, eu estarei lá e levarei para todos vocês lá na Bahia um programa que o governo está desenvolvendo e que será uma nova linha de crédito, com taxas melhores, com condições
para quem vai comprar e para quem vai aderir ao programa, e, com certeza, isso vai mexer com o mercado. E foi o lançamento do Minha Casa Minha Vida, em 2008, que mudou, inclusive, o ânimo entre nós associados, e realmente surgiu a virada do mercado imobiliário. E complementando um pouco, Mário, o que você falou aí. Eu só queria fazer esse relato, né? Eu sou um defensor árduo também do salão imobiliário, porque eu acho que tudo que a gente puder fazer para que se fale de mercado imobiliário, para que se faça com que nossas empresas se exponham para a nossa sociedade, para que ela mostre aquilo que ela está fazendo, para que ela crie essa relação com o público, que às vezes tem uma visão distorcida ainda da incorporação imobiliária em relação à construção civil. Então, a gente precisa estar cada vez mais próximo, tem que estar mostrando que o mercado imobiliário e a construção civil, ao contrário, só traz benefício para todos, né? E que nossas cidades, elas crescem, as demandas sociais aumentam, as demandas por habitação são crescentes, e a gente está sempre pronto para responder. Amelinha, eu queria agradecer a você, agradecer aos nossos presidentes de novo, Mário, que está aqui, que esteve na primeira apresentação, com o Guto. Isso aqui é muito importante, Mário. Como eu lhe falei, há 2 anos atrás, a gente conversava lá na ADEME que a gente precisava, naquele momento, fazer com que os novos associados conhecessem a ADEME, né? Que a gente desse valor a tudo aquilo que vocês fizeram e que os outros vão fazer ao longo dos tempos. Mas que a cultura da ADEME, a sua força da ADEME, a sua representatividade, ela tem que estar sempre à frente de tudo e de todos, para que a gente consiga estar aqui trocando essas ideias, conversando, fortalecendo a ADEME, fortalecendo o nosso mercado e, consequentemente, fazendo com que a economia cresça e a gente aumente a nossa classe média. Tônio, você quer falar, por favor? Só para finalizar, a gente aqui falou de 3 eventos importantes, né, que ficou marcado no mercado imobiliário. A convenção, o salão imobiliário e o Prêmio ADEME. Mas tem uma coisa que não é evento, mas nem que seja para mim, marcou muito, que é a gestão de Cláudio Cunha. Eu tive a oportunidade de dizer isso aí há uns 4 anos atrás. Cláudio, você é o melhor presidente que a ADEME já teve. Podemos ser só professores, mas você superou. Eu quero deixar isso registrado, uma opinião pessoal minha, e agradecer a você por essa garra que você conduz a ADEME. Acho que estamos chegando à hora, né? Vamos, então, às considerações finais. Vamos começar. Você dá seu tchau. Começar pela... Ela devia ter começado. Nada, mais uma vez reiterar, né, a satisfação que eu estou de estar aqui, que eu sinto de estar aqui com vocês. A gente tem que continuar lutando para aqueles jovens empreendedores e incorporadores. Muita força. Nós estamos numa crise, o momento está difícil, mas é num momento difícil que nós superamos e mostramos a nossa competência, a nossa resiliência para exatamente fomentar esse mercado, que é tão importante, porque é um dos princípios constitucionais, que é o direito à moradia, tão importante para o desenvolvimento das cidades, tornando elas mais inclusivas, como eu disse, mais resilientes e mais sustentáveis. Então, é isso que eu desejo, a gente praticar os princípios ESG, que é tão importante, está em voga. Nós temos aí a COP esse ano, e realmente a gente tem que defender esses princípios e trazer eles para o mercado imobiliário. Eu tive até a oportunidade, vou concluir, na convenção da OAB, de fazer uma palestra sobre ESG no mercado imobiliário. Pedi a ajuda dos universitários, Marcos Vera Lima, Marcos Melo, que estão aqui, para dizer, gente, vamos pensar aqui o que a gente fez no mercado imobiliário em termos de princípios de ESG. E nessas conversas eu descobri, a gente realmente encontrou, e eu fiz uma palestra que foi bem aplaudida, porque eu consegui mostrar que os empresários da construção civil realmente têm essa preocupação e vêm aplicando, na medida do possível, esses princípios que são tão importantes para a humanidade, tão importantes para o desenvolvimento sustentável da humanidade, para a preservação do clima, enfim, para que a gente continue vivo e a gente tenha uma vida mais saudável. E o mercado imobiliário tem essa preocupação e tem essa responsabilidade. Muito obrigada, mais uma vez, e boa noite. Eu falei demais.
Agradeço ao presidente esse convite, parabenizo pela iniciativa e espero que alguma mensagem que eu passei tenha sido produtiva para vocês. Mais uma vez, eu afirmo o diferencial da nossa ADEME em relação ao mercado e à visão geral. Nossa ADEME é uma entidade demasiadamente forte e nossa ADEME tem um diferencial do convívio fraternal, convívio de amizade, e isso é muito importante na nossa convivência. E parabenizar aqui também dois presidentes que trabalharam, dois diretores que trabalharam muito para a ADEME, que é Nelson Trief, que está ali escondidinho, e Marco Melo, que foram... Marco Melo já tem quanto tempo de ADEME, irmão? Que foram pessoas que deram muito tempo do seu dia a dia, do seu trabalho, para o fortalecimento da nossa entidade. Presidente, parabéns. Para mim foi muito bom estar aqui com o meu amigo Costa Andrade, com o meu amigo Mário Gordilho, com minha adorável Belinha. E obrigado, presidente. Esse cara não me larga, viu? Ele é meu subsíndico lá em Interlagos. Deixa eu contar a história aqui. É minha presidente do conselho do IAD. Ô, Mariozinho, vai ter eleição para Comodoro e eu sou candidato. Deixa eu só contar a história. Mariozinho, deixa eu só contar uma história aqui engraçada para a gente terminar o evento. Eu ia muito a Brasília com o Mário, né, na reuniões lá no Banco Itaú. O Banco Itaú ia Bradesco, gabinete de ministro. Aí eu chegava com o Mário Gordilho conhecia todo mundo, só. Mário Gordilho, aí chegava Mário Preto. Eu digo, que porra é essa? Resultado, eu era conhecido em Brasília, não com Mário Mendonça, em São Paulo, não com Mário Mendonça, eu era conhecido com Mário Preto, que ele só me apresentava com Mário Preto. Tem o Mário Louro, que é Mário Soares, Mário Preto e Mário Gordilho. Um abraço. Chegamos ao final da segunda roda de conversa, Café com História, e agradecemos a todos pela participação e a Caixa Econômica, patrocinadora deste evento. Tenham todos um bom retorno e vamos nos reencontrar para a última edição no dia 10 de julho, aqui neste mesmo espaço, no Palacete Tira Chapéu. Desejamos a todos uma excelente noite.